Livro dos Salmos, capítulo 13. Quem já abriu, diga amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração a cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor Deus meu. Ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Somente até aqui, recline a sua cabeça, amado Deus e amado Pai. Senhor, nos voltamos mais uma vez para a tua palavra, porque reconhecemos que ela é o nosso alimento, reconhecemos que ela é vida para nós, reconhecemos que, como disse o apóstolo Pedro, para quem iremos? Só tu tens a palavra de vida eterna. E cremos, Senhor, que cada vez que meditamos na tua palavra, cada vez que ouvimos a tua palavra, essa vida eterna está sendo trazida a nós. Pai, que o Senhor possa usar esta palavra nesta noite, para fortalecer vidas que estão enfraquecidas, restaurar vidas que estão desanimadas, abrir os olhos, Senhor, do coração de cada um dos teus filhos e filhas. Eu te peço isso, Pai, no nome santo do Senhor. E que a igreja do Senhor diga amém e amém. Os irmãos podem assentar. O título dessa palavra é Da Inquietação à Fé. Meus irmãos, manter o equilíbrio, manter a sensatez e fazer uma leitura bíblica da realidade que nos cerca, é um desafio muito grande, né? A gente olha o mundo à nossa volta, tantas coisas acontecendo, guerra num lado, eleição de novos presidentes, né? Movimentos políticos acontecendo. Eu diria que manter o equilíbrio, a sensatez e fazer uma leitura bíblica da realidade que nos cerca, sempre é um desafio muito grande. Eu já ouvi histórias tristes de cristãos que, não conseguindo suportar as suas inquietações e angústias, tiraram as suas próprias vidas. Talvez muitos irmãos aqui já ouviram isso, né? Pessoas até mesmo crentes, até mesmo pastores, que tiraram a sua própria vida. Este é um mal, meus irmãos, que eu diria que afeta cristãos e não cristãos. Mas a pergunta que eu faço aos irmãos é: por que cristãos estão passando por isso? Uma vez que tem o Senhor e tem a sua palavra. Por que cristãos estão se entregando a inquietações? Se temos a palavra do Senhor, se temos o Senhor. Por que cristãos estão destruindo seus casamentos, optando pelo caminho da separação, ou até mesmo do adultério, né? Quando enfrentam desafios matrimoniais que parecem insolúveis, né? Por que cristãos estão desistindo da fé, se esfriando e se tornando crentes mornos, quando são chamados a testemunharem em meio a situações que não queriam viver em suas famílias ou em problemas de saúde? Por que cristãos estão se esfriando? Quando vivem situações que não queriam viver. Há situações que nós não queríamos viver, elas acontecem, elas chegam até nós. E quando elas chegam até nós, elas são motivos de testemunharmos ou são motivos de nos esfriarmos? Eu creio que a resposta para essas perguntas, as respostas a essas perguntas,
podem ser encontradas, neste salmo, esse salmo de Davi, pois nele vemos o salmista Davi fazendo também perguntas a Deus, fazendo perguntas a Deus que todos nós já fizemos em alguns momentos da nossa vida. Em muitos momentos que nós passamos, essas perguntas muitas vezes podem não ser verbalizadas, mas elas acontecem aqui na nossa mente, elas acontecem aqui no nosso coração. Eu já li em livros dizendo que a Bíblia é um livro inspirado por Deus, porque se não fosse um livro inspirado por Deus, fosse um livro inspirado pelos homens, certamente muitas partes que aparecem na Bíblia seriam ocultadas, seriam escondidas, seriam camufladas, seria um livro que esconderia, eu diria que o lado feio da existência humana. E de fato, na Bíblia, eu diria que a nossa humanidade, ela é exposta por todos os ângulos. Quando a gente lê a Bíblia, o homem ele é apresentado por todos os ângulos, com suas fraquezas, suas feiuras, suas corrupções e também as suas inquietações. Este salmo é um salmo de Davi, aquele que a Bíblia intitulou ele como homem. Nós acho que cantamos hoje pela manhã algo sobre isso. Mas a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Aquele que a Bíblia mostra como o escolhido do Senhor. Aquele que a Bíblia mostra que recebeu as promessas gloriosas de Deus a respeito de um reino futuro e a respeito das promessas messiânicas, a linhagem de Davi. Então é um salmo de Davi, sim, este homem, que é considerado homem segundo o coração de Deus, sim, é este homem que faz perguntas intrigantes a Deus, perguntas que nascem muitas vezes da nossa inabilidade de compreender e aceitar a realidade que nos cerca. Essas perguntas vêm ao nosso coração porque quando nós vivemos a realidade que nos cerca, nós não temos capacidade suficiente para entendê-la, capacidade suficiente para abarcá-la, e compreender tudo o que está acontecendo. As inquietações que provocaram as perguntas de Davi, eu diria que elas estão relacionadas a 3 áreas da existência humana, Nesse salmo a gente vê isso claramente. Nas 2 primeiras perguntas, Davi quer compreender por que Deus parece tão distante ou indiferente ao que ele está vivendo. Vamos aqui, o que diz aqui? O verso 1, até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Então Davi está ali se voltando para Deus. Então a primeira dimensão é Davi olhando para Deus e dizendo: Senhor, até quando o Senhor vai estar se escondendo de mim? Até quando o Senhor vai estar ocultando o seu rosto? Eu não sei se os irmãos já experimentaram isso, mas creio que sim. Eu já vivi momentos em que estas perguntas de Davi foram minhas perguntas também. Quem já passou momentos assim? Em que a gente sente Deus tão distante. Parece que Deus está longe de nós. Em que essas perguntas vêm a nós e falamos: Deus, o Senhor se esqueceu de mim? Senhor, por que isso está acontecendo na minha vida? E às vezes a gente até chega a dizer: eu sou o teu servo, eu sou a tua serva, por que isso está acontecendo na minha vida? Estas perguntas, irmãos, elas vêm a nós quando um problema muitas vezes explode na família, quando descobrimos uma doença grave, quando a vida que nós planejamos e sonhamos se torna uma vida longe da realidade. Todos nós planejamos uma vida ideal, uma família ideal, um casamento ideal.
E quando esse ideal não acontece, a realidade se mostra diferente, essas perguntas vêm a nós: até quando, Senhor? Certa vez eu li um livro que tinha um nome, o seguinte nome: Decepcionado com Deus. Onde o autor mostrava casos de pessoas que passaram por momentos e que pensaram como Davi e acharam que Deus estava longe. Então, quando nós vemos aqui essas perguntas de Davi, a primeira dimensão das perguntas de Davi são perguntas voltadas para Deus. Eu creio que muitos de nós já fizemos perguntas para Deus também. Mas as perguntas de Davi também se voltam para uma outra dimensão. Para uma dimensão, eu diria, do seu próprio eu. Ele pergunta para Deus em primeiro lugar, mas ele também volta para dentro de si. No verso 2, a pergunta é: até quando estarei eu relutando dentro da minha alma, com tristeza no coração, a cada dia? Davi não queria estar daquele jeito, ele não queria sentir aquela tristeza, mas a verdade é que ele estava triste, a verdade é que ele estava sentindo aquilo. Mas como diz o poeta na música popular brasileira, que diz: tristeza não tem fim. A verdade é, irmãos, que enquanto vivermos neste mundo, nós experimentaremos tristezas pontuais e às vezes tristezas mais prolongadas. É muito bom quando as tristezas são rapidinho, né? Ela vem e passa rapidinho. Mas o ruim é quando são aquelas tristezas um pouco mais prolongadas, que duram meses, anos, né, que se estabelecem em alguns setores da nossa vida. A maioria aqui, eu creio, já passou pela perda de alguém querido, e sentiu essa tristeza que o pastor está falando. A maioria aqui já passou por decepções fortes. Quem aqui já viveu decepções fortes? Pessoas que você amava, confiava, e essas pessoas de repente aprontaram uma com você, fizeram algo, decepções fortes. Creio que a maioria aqui já esteve, com essa tristeza, já sentiu isso muitas vezes na sua vida. Então, tristeza é algo, irmãos, que faz parte da realidade desta vida que nós vivemos neste mundo. É uma ilusão tola alguém achar que vai passar essa vida sem sentir tristeza, sem passar por momentos de decepção. Então, as inquietações de Davi fazem ele também se voltar para si. Por fim, as inquietações e indagações de Davi se voltam também para o outro, para aquele que está lá fora, especialmente aqueles que desejavam o seu mal. Vamos voltar ao texto, agora verso 2, parte B. Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Quando nós conhecemos e lemos a história de Davi, nós vemos que Davi teve poucos inimigos, irmãos. Davi teve muitos inimigos. Inimigos que estavam à sua volta o tempo todo. Mas eu creio que os seus piores sofrimentos nesta área, na relação com o outro, os piores sofrimentos que Davi teve, foram com aqueles que Davi julgava amigos, que Davi confiou, que Davi tinha apreço por estas pessoas. E quando a gente conhece a história de Davi, a gente pode se lembrar de alguns deles. Quem pode me citar em um nome de alguém muito próximo de Davi, que trouxe uma decepção muito grande para ele? Absalão, seu próprio filho, arma, trama, quer usurpar o trono. Aquilo marcou Davi tremendamente. Aitofel, um conselheiro chegado de Davi, um amigo de Davi. Quando Absalão planeja a conspiração, Aitofel passa para o outro lado, aquilo também machuca o coração de Davi. Então Davi foi um homem de muitas inquietações, muitas indagações, perguntas para Deus, perguntas para ele, perguntas
né, em relação ao comportamento de outros. E o que estas perguntas que Davi faz no Salmo, meus irmãos, nos mostram? O que nós podemos inferir dessas perguntas que Davi faz no Salmo? Essas perguntas mostram que, independente se a pessoa é um rei ou uma pessoa comum, estas são indagações e inquietações que vão acontecer a todos nós. Não importa onde você mora, não importa o cargo que você tenha, não importa a posição que você tenha socialmente, essas indagações acontecem a todos, seja um rei, seja uma pessoa comum. Então os versos 1 e 2 mostram uma realidade de todos os homens e mulheres que habitam neste mundo. Sejam crentes e não crentes, nós viveremos momentos de inquietações, nós viveremos momentos de tristeza, nós viveremos momentos em que a realidade parecerá pesada demais para nós. Mas e aí, pastor? Onde está a diferença então? Eu creio que a diferença começa a partir do verso 3. Até o verso 1 e 2, somos todos iguais. Mas a diferença começa a partir do verso 3. Como é que nós respondemos a essas situações? Como é que nós nos posicionamos em relação a essas inquietações que a realidade nos traz? Então a diferença surge a partir do verso 3. Enquanto muitos buscam respostas para os seus dilemas nos mais diversos caminhos, e a gente vê aí os caminhos são muitos. Pessoas quando estão passando por problemas, dores, sofrimentos, há pessoas que buscam um caminho na crença errada de que sofrimentos são karmas. Ah não, é o meu karma, eu tenho que passar por isso, eu tenho que sofrer por isso. Há pessoas que creem dessa maneira. Estou pagando por algo que eu fiz em outra era, em outra vida e tal. Então pessoas que creem desta maneira errada, que sofrimentos são karmas. Há outros que vão pela crença errada, que devem pagar o mal com o mal. Aquela pessoa fez um mal para mim, então eu vou lá também fazer alguma coisa para também gerar um mal na vida dela. Então essas pessoas buscam esses caminhos, mas Davi decidiu buscar um caminho diferente. Davi buscou respostas em Deus para as suas inquietações. Interessante que para cada inquietação que Davi faz, ele faz uma oração em direção a essas inquietações. Para o pensamento que Deus havia se esquecido dele, no verso 1, Davi pede o seguinte, verso 3: atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu. Davi suplica, dizendo: Senhor, a realidade está querendo me mostrar que o Senhor está distante. A realidade está querendo me mostrar que parece que o Senhor se escondeu de mim. Mas Senhor, atenta-te para mim. Olha de volta para mim. E o mais interessante é que Davi acrescenta aqui algo que às vezes a gente deixa passar desapercebido, mas é algo precioso. Ele diz: atenta para mim, responde-me, Senhor. E ele diz: Deus, o que, meus irmãos? Meu. Esse Deus que Davi clama, não é simplesmente o Deus que está distante. Ele entende, é o meu Deus. É o Deus que eu amo, é o Deus que me escolheu. Então não permitas, meu irmão, minha irmã, que as tuas lutas e as tuas inquietações criem um abismo que te faça perder intimidade com o teu Deus. Ele continua sendo o teu Deus. Você pode orar a Ele, seja em que momento for da sua vida, dizendo: meu Deus, eu preciso que o Senhor se volte para mim. Eu preciso que o Senhor se atente para mim. Eu preciso que o Senhor olhe para mim novamente. Então Davi toma o caminho de se voltar para Deus. O caminho de orar e dizer: Senhor, Tu és o meu Deus. Para a tristeza
que tomava o seu coração, né? A tristeza que ele diz assim: até quando estarei relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração a cada dia? Então, para a tristeza que tomava o seu coração, Davi pede a Deus que Deus ilumine os seus olhos. Aqui no verso 3, parte B, diz assim: ilumina os meus olhos, para que eu não durma o sono da morte. Ele pede a Deus que trouxesse a iluminação aos seus olhos. Ou seja, ele não queria perder o brilho dos olhos. A pior coisa que tem para uma pessoa é quando ela perde o brilho dos olhos. É ou não é, meus irmãos? É quando você conhece pessoas que são tão animadas, tão alegres, mas daqui a pouco você olha para ela, tem alguma coisa diferente. Os olhos dela não estão mais brilhando. O olho dele não está mais brilhante. Quem já teve passarinho alguma vez na sua casa sabe disso, né? Quem teve passarinho sabe quando o passarinho está morrendo. Uma das coisas que sinaliza que o passarinho está morrendo é o olho dele. O olho se torna turvo. E Davi está dizendo: Senhor, olha, ilumina os meus olhos. Né? Ele não queria perder o brilho dos olhos, ele queria viver, meus irmãos. Ele não queria ser tomado pelo sono da morte, que nessa geração tem feito milhares e milhares de pessoas viverem trancadas nos seus quartos, não querendo mais viver. Talvez você conheça pessoas assim. Elas estão vivas, mas elas estão sem o brilho dos olhos. Elas estão vivas, mas elas estão dormindo o sono da morte. Vivendo o que nós chamamos aí de uma epidemia que tem acontecido, que tem feito muitos assim, jovens. Nós vemos isso acontecendo, pessoas de todas as idades, jovens que perderam o brilho de viver, o brilho nos olhos. E a oração de Davi foi exatamente essa: Senhor, não me deixe perder o brilho dos meus olhos, não me deixe viver o sono da morte. Então Davi ora para aquela tristeza que queria tomar conta do seu coração. Davi tomou o caminho da oração, dizendo: Senhor, eu quero viver, eu não quero viver o sono da morte. Para o desejo, né, daqueles que, para aqueles que desejavam o seu mal, Davi também faz uma oração. As inquietações de Davi foram em 3 áreas, né? Em relação a Deus, em relação ao seu coração, em relação àquilo que pessoas estavam fazendo com ele. E a oração de Davi também é por 3 áreas, né? Primeiro, pedindo que Deus se atente para ele. Depois, pedindo que Deus ilumine o seu coração, os seus olhos. E agora também, para o desejo daqueles que queriam o seu mal, Davi também pede forças a Deus para prosseguir e não vacilar. No verso 4 ele diz: para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. Eu volto a dizer, tristezas acometem crentes e não crentes, irmãos. Decepções também. Decepção não é coisa que acontece só com crente, é com crente e não crente. Mas eu volto a dizer, a diferença é que o crente deve entender que as respostas que ele precisa, a cura que ele precisa, a restauração para a sua vida está sempre no Senhor e na sua palavra. Para que você passe por estas coisas, testemunhando, glorificando a Deus, para que aqueles que estão desejando o teu mal, não possa dizer assim: ah lá, viu? Dizia que era crente, pereceu, fraquejou, se afastou. E Davi faz a oração dizendo: Senhor, não deixe, para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele. Davi pede forças para prosseguir. Então essas orações de Davi, então primeiro ele começa fazendo indagações, depois ele faz orações,
E essas orações fortalecem o coração de Davi. Davi começa com as perguntas e indagações, depois passa pelas súplicas e orações, e termina com aquilo que eu chamo de resoluções, trazidas pela fé. Um homem de fé, ele pode fazer indagações a Deus. Vai haver momentos que a gente vai fazer indagações a Deus. Mas se você tomar o caminho da oração, o que vai vir depois da oração são resoluções de fé. Você vai se levantar e você vai tomar resoluções para mudar aquela situação que está acontecendo na tua vida. E foi isso que aconteceu na vida de Davi. Ele toma 3 resoluções, que estão aqui no texto. No verso 5 e 6, diz assim: no tocante a mim, nem parece que é o mesmo Davi, né? Que começa lá com perguntas, mas no final ele diz: no tocante a mim, o que ele vai fazer, meus irmãos? Eu vou confiar na tua graça, vou regozijar o meu coração na tua salvação, e vou fazer mais o que, igreja? Vou cantar ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Glória a Deus! Esse homem que começa com perguntas, caminha para a oração, e agora toma uma posição firme, resoluções. Primeira resolução, de confiar na graça e no favor de Deus, sempre. Davi podia, irmãos, permanecer alimentando a sua tristeza no coração, mas ele preferiu confiar na graça de Deus. Eu me lembro muitos anos atrás, muitos anos atrás, em que a estação do trem ali de Caxias era diferente, não era nem ainda dominada pela Supervia, era a antiga estação do trem, né? Em que a gente subia a escada e via todo tipo de gente na escada. Quem se lembra dessa época? Naqueles degraus da escada tinha tudo ali, né? Coisas boas e coisas horríveis. Mas eu me lembro, isso me marcou, eu me lembro de um homem, que ele ficava naquela escada todo dia, com uma ferida, pedindo esmola. E eu passava ali, meses, anos, e eu me perguntava: a ferida desse homem não cura? Na verdade, ele fez da ferida dele um meio de ganhar alguma coisa. E muitas vezes, no sentido espiritual, tem pessoas que fazem isso, com as suas feridas, ficam alimentando as suas feridas para serem dignos de pena, disso. Davi podia alimentar a sua ferida, Davi podia alimentar a sua tristeza, mas ele diz: não, eu vou fazer uma resolução de fé, eu vou confiar na graça do Senhor, eu vou confiar no favor de Deus, eu vou confiar na bondade de Deus. Às vezes eu fico surpreso, irmãos, de como basta a vida de um cristão passar por um revés, para ele desconfiar de Deus, né? Para ele desconfiar de Deus e perder a fé. Quantos são os crentes que você conhece assim? Que eram crentes bem firmes, quando tudo estava assim, mas que perderam a fé, se esfriaram, se desanimaram, quando um revés aconteceu. Davi não alimentou a sua tristeza, ele se levanta e toma uma decisão. Jó foi um homem de Deus, eu diria que admirável, pois no pior momento que ele passou, ele também faz essa declaração. Ele diz: Deus deu, Deus tomou, bendito seja o Senhor. Jó é um homem admirável por isso, porque ele viveu a pior realidade que poderia viver, mas mesmo assim continuou confiando na graça e na bondade de Deus. Nós precisamos, tal como Jó, tal como Davi, confiar que a graça de Deus, irmãos, irá nos socorrer. Independente do que a realidade, a vida possa lhe trazer, entenda, Deus é gracioso, Deus é bondoso, e essa bondade e graça de Deus vai te restaurar.
Além de confiar na graça, Davi resolve encher o seu coração. Se lá no verso 12 ele diz, olha, o meu coração está cheio de tristeza, mas depois que ele orou, o que ele diz? Agora eu vou encher o meu coração de outra coisa. Diz aqui no verso 5, no tocante a mim, confio na tua graça, regozije o meu coração, o que, meus irmãos? Na tua salvação. E o verso 6 fala de cantar louvores. Então ele enche o seu coração de alegria e louvores pelo que Deus já havia feito na vida dele. Os irmãos entendem? Entendem o processo do Salmo? Um homem que começa com inquietações, mas um homem que depois que busca Deus, termina com resoluções na sua vida. E de fato, de todas as alegrias que temos para nos regozijar, meus irmãos, em Deus, e às vezes, temos alegrias que são variáveis. Às vezes tem momentos que a gente pode estar muito alegre no casamento, e tem momentos que a gente pode estar um pouco triste com algo que está acontecendo. Momentos que podemos estar muito alegres com a nossa saúde, mas às vezes muito preocupados com alguma coisa que acontece. Então tem alegrias que são variáveis. E de todas as alegrias que temos para nos regozijar em Deus, há uma que não varia jamais. Essa é a alegria da nossa salvação. Davi diz no verso 5, regozije-se o meu coração na tua salvação. A nossa salvação, a tua salvação em Cristo é a maior alegria que você tem. Embora Davi fale isso no Salmo, obviamente que ele fala isso de uma maneira, considerando a salvação que ele conhecia, nós podemos dizer que Davi, sendo profeta, porque é isso que Pedro diz a respeito de Davi, que Davi era um profeta. Então nós cremos que como profeta, Davi já apontava para a salvação que Cristo trouxe a todos nós. Ele disse, eu me alegrarei na tua salvação, mas a salvação que ele conhecia. Mas nós hoje podemos nos alegrar na salvação que Cristo trouxe para nós, tendo esse conhecimento. Então, ainda que as inquietações da vida, meus irmãos, possam nos envolver em alguns momentos, estas inquietações devem ser dissipadas completamente quando nos lembramos que fomos amados por Deus de tal maneira, ao ponto de, na pessoa de Cristo, Ele sofreu o pior sofrimento que nós tínhamos. Então, seja qual for o sofrimento que você passe nessa vida, entenda, não é o pior sofrimento. O pior sofrimento, Cristo já passou por você. Ele já morreu na cruz por você. O pior sofrimento seria a morte eterna pelos nossos pecados. Então, meus irmãos, se Davi fez o caminho, é esse caminho que eu quero que fique bem claro, é o título da mensagem, das inquietações à fé. Se Davi fez esse caminho, de sair das inquietações e chegar à fé e à alegria em Deus, eu creio que nós hoje, firmados na salvação que Cristo nos dá, Davi estava firmado em alegrias que ele tinha na sua época, mas nós hoje temos um conhecimento maior, temos a revelação completa, temos a certeza da salvação em Cristo. Então, firmados na salvação que Cristo nos dá, nós podemos e devemos fazer este caminho também. Quando as inquietações virem sobre nós, nós devemos sair, estou aqui envolvidos em inquietações, estou envolvidos aqui em problemas, o que eu tenho que fazer? Eu vou clamar a Deus, eu vou orar ao Senhor, e quando eu faço isso, eu saio das inquietações e venho para a fé, as resoluções da fé, as certezas da fé. Então nós podemos e devemos fazer esse caminho também. Então, seja qual for a situação que esteja aí acontecendo na tua vida, trazendo desassossego, trazendo inquietação ao irmão ou à irmã, nós devemos fazer como Davi fez.
aqui no verso 5 e 6, no tocante a mim. Vamos ler todos juntos esses 2 versos? Podemos ler? Vamos fazer das palavras de Davi a nossa palavra nesta noite. Talvez você entrou aqui inquieto, preocupado com tantas coisas que estejam acontecendo na tua vida, mas você vai fazer dessa palavra a tua palavra nesta noite. Todos juntos, versos 5 e 6. No tocante a mim, confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Você pode dar um glória a Deus? Então creia, meu irmão. Deus nos trouxe aqui nesta noite para nos restaurar e nos renovar. Como eu fui abençoado por essa palavra essa semana, de meditar nesse texto e de receber essa iluminação de Deus, de fazer esse caminho de inquietações que às vezes vêm a nós, mas confiando no Senhor, Deus nos tira dela e nos traz as resoluções de fé. Então creia, Deus te trouxe aqui nesta noite para te restaurar e te renovar. Mas para que isso aconteça, para que isso seja uma realidade na tua e na minha vida, nós precisamos orar como Davi orou. Entender que as inquietações, nós não devemos dizer elas não existem, elas existem. Mas nós devemos trazê-las aos pés do Senhor, à presença do Senhor. Amém, igreja? Então vamos nos colocar de pé e vamos orar, vamos suplicar a Deus que o Senhor esteja nos restaurando, nos renovando nesta noite. E quem sabe você entrou aqui nesta noite inquieto com alguma coisa que está acontecendo na tua vida, agitado por uma notícia que talvez você tenha recebido, que tenha trazido desassossego, preocupação à tua vida. Qual é o caminho, pastor? O caminho é permanecer nas indagações? Não. O caminho é esse que nós vamos fazer, é orar, é colocar estas coisas diante do Senhor. Então fecha os teus olhos, comece a orar aí a Deus, clamando ao Senhor, dizendo: meu Deus, nós sabemos que estas inquietações acontecem a todos, Pai. Até mesmo um homem tão experimentado como Davi foi, um homem segundo o teu coração, um homem temente ao Senhor. Nesse salmo nós vemos essas inquietações acontecendo na vida dele, Pai. Mas louvado seja o Senhor, porque Ele faz esse caminho, meu Deus, saindo destas inquietações, se apresentando a Ti, orando ao Senhor, clamando ao Senhor, confiando nas Tuas promessas, Pai, até que Ele faz essas resoluções de fé, dizendo: eu vou continuar confiando na graça, eu vou continuar me alegrando no Senhor, eu vou continuar cantando louvores ao meu Deus, porque Ele me tem feito muito bem. Então quem sabe, meu Pai, vidas entraram aqui nesta noite com estas indagações, com estas inquietações, mas eu creio, meu Pai, que o Senhor trouxe esta vida para restaurar, para renovar, para fazer com que este teu filho, a tua filha, faça esse caminho que Davi fez, de sair desse poço de inquietações, de sair desse poço de indagações, ó Deus, ó Deus, viver esta resolução, estas resoluções de fé na vida dele, Pai. Por isso toca no coração do teu filho, meu Pai, toca no coração da tua filha, e você que ouviu essa palavra nesta noite, e entendeu que esta palavra é um recado de Deus, é uma palavra de Deus para a tua vida, levante a tua voz aí mesmo e comece a dizer: Senhor, eu quero sair daqui nesta noite de uma maneira diferente. Eu quero fazer essas resoluções de fé nesta noite. Eu não quero voltar para minha casa da maneira que eu saí de lá. Eu não quero voltar ao meu trabalho amanhã da maneira que foi ao longo desta semana. Não, meu Pai. Nós queremos voltar de uma maneira diferente. E você que tem esse desejo, eu te convido, saia do seu lugar, venha aqui à frente. Ainda que a nossa mesa esteja aqui, saia do seu lugar. Você que quer sair daqui com uma resolução de fé,
para declarar isso na tua vida, dizendo: eu vou voltar para minha casa de uma maneira diferente. Eu vou voltar para o meu trabalho amanhã de uma maneira diferente. Mas para isso você precisa fazer essa resolução de fé. Então eu te convido, saia do seu lugar, vem aqui à frente. Talvez um problema que está acontecendo lá na tua casa, na tua família, e você só estava fazendo indagações a Deus, mas o Senhor te trouxe nesta noite para te mostrar um caminho de restauração, um caminho de fortalecimento, para você enfrentar esse problema de uma maneira diferente, confiando no Senhor. Então eu quero abençoar estas vidas que estão aqui à frente, esses irmãos. Quero pedir os diáconos da igreja que me ajudem aqui nesta ministração. Toda a igreja também esteja estendendo as suas mãos. Os diáconos da igreja venham para a parte da frente para tocar no cada irmão que está aqui, abençoar e pedir isso a Deus, que esse irmão saia daqui de uma maneira diferente, que essa irmã saia daqui de uma maneira diferente, para enfrentar aquele problema que ela está aguardando lá fora. A realidade que não vai mudar da noite para o dia, não é a realidade que vai mudar da noite para o dia, mas é o nosso coração que vai mudar agora. É o nosso coração, é a nossa fé, são os nossos olhos espirituais. Vamos olhar para o Senhor de uma maneira diferente. Foi isso que aconteceu com Davi. Ele estava olhando para um Deus distante, mas ele termina o salmo dizendo: Senhor, eu vou confiar em Ti, eu vou me alegrar em Ti. E eu creio que estas vidas vão sair daqui também desta maneira. Vamos orar, meus irmãos, ore por este irmão, ore. Oh meu Deus e meu Pai, abençoa estas vidas. São homens, mulheres que precisam do Teu poder, da Tua unção, da Tua graça, da Tua direção, para enfrentarem lutas, problemas que estão lá fora, meu Pai. Traga, Senhor, Teu renovo, que estas vidas saiam daqui, Senhor, enxergando a realidade que está lá fora, de uma maneira diferente, meu Pai. Saiam daqui com essas resoluções de fé, meu Pai, crendo, ó Deus, que ainda que a realidade venha persistir por mais um tempo, mas o coração da Tua filha, o coração do Teu filho que está aqui à frente, ele está sendo mudado agora, Pai, pela obra e pela ação do Teu Espírito Santo. Vai trabalhando nestas vidas, Senhor. São vidas preciosas para Ti, Senhor, são Teus filhos, são Tuas filhas, meu Pai. Que o Senhor traga este renovo, que o Senhor traga essa restauração, que aquele irmão, aquela irmã que entrou aqui triste, meu Pai, desanimado, inquieto, que ele saia daqui renovado. Faz isso na vida desta irmã, Senhor, que ela saia daqui renovada, preparada, Pai, para enfrentar essa realidade que está lá fora, mas que ela volte de uma outra maneira, confiando na graça, confiando na bondade, se alegrando no Senhor, cantando louvores, e reconhecendo que o Senhor tem feito muito bem as nossas vidas. Sim, meu Pai, nós abençoamos estes irmãos, abençoamos estas irmãs que estão aqui à frente, no nome santo de Jesus, e que toda a igreja do Senhor dê um glória a Deus. Diga: Senhor, obrigado. Obrigado, meu Pai. E você que está aqui à frente, dê um abraço nessa irmã, dê um abraço nesse irmão, e diga: volte de uma maneira diferente para essa realidade que está lá fora. Amém, igreja? Amém, meus irmãos? Quem recebe essa palavra nesta noite? Das inquietações, a fé. É o caminho que Deus quer que façamos. E eu creio que Deus operou nas nossas vidas nesta noite. Nós vamos fazer a oração final, agradecendo a Deus. Quem foi abençoado por essa palavra? Eu fui. Eu fui duplamente abençoado. Como é bom, irmãos, a palavra de Deus é maravilhosa. Davi começa o salmo perguntando, e ele termina louvando. Talvez você entrou também aqui nesta noite fazendo perguntas, mas que você saia daqui louvando a Deus, se alegrando, jubilando,
porque esse Deus certamente tem te feito muito bem. Nós vamos agradecer a Deus, lembrando que a nossa cantina também vai funcionar hoje. Dê um pulinho lá. Levante as suas mãos assim. Amado Deus e amado Pai, obrigado, Senhor, por tua bondade. Obrigado por tua fidelidade, Senhor. Obrigado pela tua palavra, Pai. Como é maravilhoso, Senhor, entrar aqui neste lugar, ouvir a tua palavra e sairmos daqui renovados, alimentados, lavados pelo poder da tua palavra. E a minha oração, Senhor, é que cada um dos teus filhos e filhas saia daqui desta maneira, nesta noite, Pai. Agora, leva-nos, guarda-nos, Senhor, debaixo do teu amor, que a graça do nosso Senhor Jesus e a presença santa do teu Espírito permaneça conosco, desde agora e para todos sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe a todos.